Olá, tudo bem? Você está no canal de vídeo da Semeadores semeando mensagens de vida para o seu coração. Seja bem-vindo. Por favor, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Isso é muito importante para nós. Vamos lá? Pegue a sua Bíblia e confira. Nosso tema: Deus não precisa de métodos, mas de homens obedientes. Referência: 2 de Samuel, capítulo 6. Davi já tinha conquistado Jerusalém e derrotado os filisteus. Agora parte para novas jornadas onde Deus, em todas elas, vai concedendo a este homem vitórias ainda maiores. Davi leva a arca de Deus para Jerusalém. Confira em sua Bíblia no capítulo 6, versos de 1 a 23. Davi já estava se consolidando no governo de Israel e as coisas passadas estavam ficando para trás. Ele tem procurado se preservar e tem perseverado em seguir ao Senhor com todas as suas forças. Ajuntou, de todos os escolhidos de Israel, 30.000 homens para irem a Baalim de Judá com a intenção de levar dali a arca de Deus pela qual se invoca o nome de Deus. Ele a estava levando para a cidade onde seria a sede de seu governo e o lugar do templo, onde ele pretendia construir. No entanto, a construção do templo somente foi executada por seu filho Salomão. O escritor de Samuel faz questão, ao falar do Senhor, de chamá-lo de Deus cujo nome é invocado, sendo o Senhor dos exércitos que se assenta entre os querubins. Sempre que me lembro do verbo invocar, eu me lembro dos outros verbos presentes em Romanos 10 e Deuteronômio 30, os quais são salvar, enviar, pregar, ouvir, crer. Eles juntos formam o acróstico EPOSIS e Paulo fala sobre a invocação de que serão salvos todos os que invocarem. No entanto, como invocarão se não crerem, e como crerão se não ouvirem, e como ouvirão se não há quem pregue, e como pregarão se não forem enviados? Assim, a salvação é um processo circular, sem fim. Os salvos são enviados, os enviados pregam, os que ouvem creem, os que creem, invocam, e os que invocam são finalmente salvos. Eu chamo isso de o processo da salvação dos homens. Até aqui tudo ia muito bem e Davi estava feliz porque achava estar fazendo a coisa certa que deveria ter sido feita há muito tempo. Davi estava certo no seu propósito, mas não estava correto em sua atitude. Sua intenção era boa, mas a forma de levar a arca estava errada e o preço disso sairá caro para todos. A sensação que temos ao ler a palavra de Deus é de que Deus é real. Parece brincadeira eu dizer isso, mas preciso chamar a sua atenção para o Senhor. Ele existe e tem suas características próprias que fazem dele o ser que ele, Deus, é. Em primeiro lugar, somente Deus é, mais ninguém. Por isso que seu nome é Eu Sou. Deus é soberano. Deus é sábio. Deus é bom. Deus é amor. Deus é justiça. Nós somente temos, em parte, de Deus, por sua comunicabilidade, mediante a sua graça, a sabedoria, a bondade, o amor e a justiça. Em todos nós, podem reparar, há o senso inato, por exemplo, da justiça. Quando examinamos uma situação e vemos desigualdade de tratamento e condições, logo dizemos, isso não é justo. Essa sensação de justiça é muito forte em nós. As maiores desculpas que damos para fugir de Deus é o apelo de nossa consciência à justiça. Só que estamos falando de justiça com a própria justiça, pois somente Deus é justo. Como eu sei que por melhor que eu me esforce eu nunca serei justo? Ora, não é por eu me comparar com a própria justiça? Como sei que não sou justo, porque há um justo? É isso, eu sei que não sou justo porque ao me comparar com quem é justo, vejo que sou falho, pecador, e que não consigo atingir o padrão de justiça perfeita. E quem é o padrão? Deus é, somente Deus é. Poderíamos seguir o raciocínio e aplicá-lo às demais coisas: bondade, amor, sabedoria, fidelidade, etc. Deus é, Ele é o padrão. Ele, Deus, é. Em segundo lugar, o Deus que é, o único que é, nos deixou, ao nos criar, regras, mandamentos, leis. Ao seguirmos suas instruções seremos sempre bem-sucedidos, mas ao querermos inventar coisas em desobediência a Ele, nos daremos muito mal. Aqui nessa história em que Davi queria trazer a arca do Senhor para Jerusalém havia uma regra e instruções a serem seguidas. Davi estava no início de seu reinado e seu objetivo era restaurar o culto e desenvolver a vida religiosa do povo, conforme Êxodo 25, 2.10, 16. Não se podia mover a arca de qualquer modo. Na imaginação de Davi, homem segundo o coração de Deus, e do povo que tinha consigo, cerca de 30.000, o objetivo era retirar a arca de Balaá de Judá. Ela estava na casa de Abinadab há quase 100 anos, e a levar para cima, para Jerusalém. A arca de Deus era a representação, versos 2, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. Ela representava ou tipificava a Jesus e a sua mediação.
Davi então usa carros novos. A intenção era boa, mas era a imitação do mundo. Foram os filisteus que colocaram a arca em carros novos quando a quiseram devolver ao povo de Israel. A igreja não deve imitar os métodos do mundo nem usá-los como ferramentas que poderão, ou não, dar certo. Eu não creio que Deus se interessa por métodos, mas quer homens obedientes que estejam dispostos a respeitá-lo, a crer que existe, que ele é o único que é e que está disposto a trabalhar por aqueles que nele esperam. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. E 64, 4. Eu também não sou contra os métodos, técnicas, táticas, planejamento, organização, direção e controles. Acho que Deus capacita os homens e lhes dá dons para servi-lo mais e mais eficaz e eficientemente. No entanto, o método tem de estar abaixo da obediência. Primeiro, Deus, depois os métodos. Estando debaixo da obediência, os métodos e técnicas serão abençoados. Exemplo de método empregado corretamente: o conselho de Jetro a Moisés na administração do povo de Israel. Todos os irmãos que estudam, trabalham, fazem treinamentos e se aperfeiçoam em técnicas e métodos estão servindo o reino de Deus e a sua justiça. Que isso fique bem claro. O resultado daquele transporte feito imitando os filisteus trouxe uma tragédia. Havia uma pedra de tropeço e nela os bois tropeçaram, e instintivamente os assegurou a arca, colocando a sua mão nela para proteger, mas Deus o feriu por irreverência. Davi muito se entristeceu. Aquilo foi demais para ele. Ele mesmo exclamou: como virá a mim a arca do Senhor? No entanto, como era homem segundo o coração de Deus, não ficou ali prostrado. Levantou-se, ergueu-se, buscou ao Senhor. A arca então ficou provisoriamente na casa de Obed-edom, levita, da família de Corá, da clã de Coate, autorizado, sim, para cuidar da arca da aliança, e por causa da arca foi ele muito abençoado. Avisaram Davi, e este com grande alegria, e agora seguindo as instruções de Deus transportaram a arca da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Reparem que a arca da aliança para Obed-edom representou bênçãos e não havia nele temor algum em recebê-la em sua casa, mas para Uzá, significou a morte, haja vista a sua irreverência. Fazendo-se um paralelo, poderemos ver que Cristo, a quem a arca tipifica, foi pedra de tropeço para Uzá, mas para Obed-edom, pedra de esquina, eleita e preciosa. IPE 2, 6 e fim 8. Eles agora não estavam usando carros novos como fizeram os filisteus, mas a transportavam conforme está escrito em Es 25, 14, JS. Nos ombros dos sacerdotes. Depois dos primeiros 6 passos pararam e sacrificaram 7 novilhos e 7 carneiros, e como tudo ia bem, prosseguiram até o final. Para tomar parte do cerimonial, Davi teve de usar roupas sacerdotais, pois não serviam os trajes civis nem os reais, pois representariam irreverência e profanação. Na sua euforia, Davi fez subir com júbilo e ao som de trombetas a arca do Senhor. Ele saltava e dançava na presença do Senhor de forma tão frenética, que as suas roupas esvoaçavam, e partes desnudas de seu corpo apareciam aos olhos de suas servas. Sua esposa Mical o desprezou no coração. Ao chegar em casa, Mical ainda o censurou, mas ele respondeu. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu preferindo-me a teu pai, e a toda a sua casa, mandando-me que fosse soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor tenho me alegrado. E ainda mais do que isto me envilecerei, e me humilharei aos meus olhos. Mas das servas, de quem falaste, delas serei honrado. A palavra de Deus diz que Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia de sua morte. Em terceiro e último lugar, o Deus que é, o único que é, o Deus que nos deixou, ao nos criar regras, mandamentos, leis e que valoriza a obediência é o Deus que tudo nos entrega de bom grado, mediante sua graça e amor. Item: que métodos foram empregados por Josué para conquistar a cidade de Jericó? Deus não precisou das técnicas e táticas modernas do Egito ou das nações vizinhas para dar ao exército de Israel essa grande vitória. Deus exigiu obediência. Pela obediência à sua palavra, Deus entregou a eles um método inédito que, se aplicado por qualquer pessoa neste planeta, nunca irá derrubar muralha nenhuma. Item: que métodos, técnicas ou táticas os discípulos usaram para anunciar a morte e ressurreição de Cristo na origem da igreja diante dos romanos e dos judeus que tinham acabado de crucificarem o Messias? Técnica nenhuma deste mundo iria fazer com que fosse ouvida pouco tempo depois a frase: aqueles que transtornaram o mundo chegaram até nós. 7:17.
Se formos igualmente obedientes a Deus e à sua palavra como foram os primeiros cristãos, também nós iremos transtornar a nossa geração. Item: que métodos, técnicas ou táticas Moisés usou para tirar do Egito o povo de Israel e o conduzir para Canaã? Tudo foi entregue por Deus, de mão beijada. Eles somente tinham de obedecer e seguir a palavra de Deus. Deus sempre deu a eles uma saída. Todas as vezes que obedeciam prosperavam e eram exitosos. Quando não, lá vinha sobre eles perseguições. Item: vocês se lembram do tabernáculo e de todos os utensílios do templo? Foi o próprio Deus quem entregou o modelo, o desenho, os planos. Conforme a tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo, e para modelo de todos os seus pertences, assim mesmo o fareis. Ex 25, 9. Ao homem compete apenas obedecer e seguir as instruções. Item: e quanto ao óleo sagrado da unção composto de 5 componentes: mirra, lágrimas amargas, cinamomo, canela, cálamo aromático, cássia, de azeite de oliveira, feito das melhores especiarias, com a medida certa de cada componente, Deus entregou tudo de mão beijada. Item: há muitas outras histórias e episódios que poderíamos verificar que Deus não quer nem valoriza carros, nem carruagens, nem cavaleiros, mas sempre e sempre a obediência. Não é por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. E 64, 4. Finalizando, não sou eu que vou fazer uma grande obra para Deus, mas Deus é que poderá me colocar, ou não, em uma grande obra. A soberba é a adoração de si mesmo. Assim, o Deus que é, o único que é, o Deus que nos deixou, ao nos criar, regras, mandamentos, leis e que valoriza a obediência é o Deus que tudo nos entrega de bom grado, mediante a sua graça e amor. Romanos 11, 36, porque dele e por ele, e para ele, são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Que triste a situação de Mical, que perdeu toda a sua família, e no fim, nem pode gerar filhos por causa de seu coração desviado. Tem muita gente que se preocupa demais com as aparências e com a opinião dos outros e se esquecem de Deus. Chegamos ao final do capítulo 6. Esperamos que você tenha gostado e que tenha sido útil. Obrigado por ter estudado este maravilhoso capítulo conosco. O próximo vídeo será do capítulo 7, do segundo livro de Samuel. O tema será: Deus faz alianças com Davi. Veja e confira nossas playlists. Relembrando, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e nos ajude divulgando e compartilhando nossos vídeos. Fique com Deus, ore, colabore, contribua. A Deus toda a glória. Este canal pertence a semeadores do pastor Daniel Deusdete.